Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui mais uma palavra da parte do Senhor para edificar a sua mente, a sua alma, o seu coração. Salmos 56, versos 3 e 4 diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Não é? Aqui, o salmista é, o salmista Davi, né? Quando ele foi preso pelos filisteus, ele está declarando que ele não vai ter medo. Ele está declarando a confiança dele, a total confiança dele no Senhor. Porque Davi, ele por medo de Saul, né? Até mesmo por respeito, porque Saul e seu exército estavam perseguindo ele, então ele teve que sair de Israel e ele teve que passar a viver num local de inimigos, camuflado ali, escondido. Mas num determinado momento em que ele é preso, ele faz aqui essa oração. Ele diz: quando eu estiver com medo, confiarei em ti. No momento do medo, Davi se lembra do poder de Deus. E ele diz: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei o que me poderá fazer o simples mortal. Por que Davi ele faz essa oração? Ele sabia que ele não ia morrer ali. Ele sabia que Deus tinha promessa na vida dele. Ele sabia que o Deus que faz promessa não mente nem se arrepende, porque a promessa do Senhor sobre a vida de Davi, ela estava firme, ela estava viva. Davi sabia que mesmo que ele passasse por lutas, por dificuldades, por tribulações, por aflições, a promessa que Deus havia feito sobre a vida dele haveria de se cumprir. E aqui, Davi, mesmo passando por essa dificuldade, por essa prisão, por essa tormenta, não é? Ele poderia ser morto, sim. Tudo indicava que Davi morreria nas mãos dos inimigos, mas Davi, ele ora com esse salmo, sabe? Ele dirige essa palavra ao Senhor. Não temerei o que me pode fazer o simples mortal. Davi colocou toda a confiança dele no Senhor e ele estava vivendo num terreno inimigo. E nós, quantas das vezes também, nós estamos vivenciando situações difíceis em que tudo indica que o pior vai acontecer. Tudo indica que é o fim, momentos em que parece que não vão ter solução, não é? Momentos em que não aparece uma ajuda, mas a gente precisa elevar o nosso pensamento a Deus, elevar os nossos olhos para o Senhor, porque se a gente já está vivendo uma situação difícil e ainda ficar pensando que coisas piores vão acontecer, fica pensando que é o fim, esses pensamentos não vão ajudar em nada. E nós que confiamos no Senhor, nós precisamos nutrir a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, fazer como Davi fez e buscar estratégias e buscar um direcionamento e buscar sabedoria. Num determinado momento, Davi, ele precisou se fazer de louco e ele, em meio aos seus inimigos, ele cai e ele começa a se debater e ele simula ali como se fosse uma crise de epilepsia, sabe? E ele começa a babar e naquela cultura, naquele tempo, as pessoas elas achavam que aquela doença ela era passada, transmitida através da baba. E ninguém queria tocar numa pessoa que estivesse numa situação dessa. Por isso que ele fez isso. Ele fez isso para poder se livrar de seus inimigos. Então ali foi a estratégia que Deus deu para ele para se livrar dos seus inimigos. E então o rei manda colocar ele para fora, jogar ele para fora. E nenhum soldado queria tocar em Davi. Mas Davi ele conseguiu sair ileso por isso, ninguém matou ele. E depois, quando ele saiu, ele agradeceu a Deus e ele conseguiu fugir de novo para poder escapar, não só da situação que ele estava vivendo na sua terra, mas também ali na terra de inimigos. Então é assim que Deus faz. Deus ele dá estratégia pra gente. Deus ele dá sabedoria e ele vai te dar sabedoria também. Você não precisa ficar com medo extremo. Quando você precisar de ajuda, ora a Deus, Senhor, eu preciso de ajuda, a quem eu vou recorrer? Né? Porque quando Deus quer, se Ele quiser, Ele pode até fazer aparecer dinheiro na tua conta, se Ele quiser. Ele não vai fazer isso com todo mundo, não é? Porque não seria justo com outras pessoas também que trabalham. Mas se Ele quiser, Ele faz.
porque ele é Deus, dono do ouro e da prata. Você entende isso? Mas de repente você vai precisar de uma ajuda que ele não vai fazer aparecer dinheiro na tua conta, mas ele vai te dar sabedoria para você buscar uma ajuda em alguém, num amigo, numa pessoa próxima. Até para isso a gente precisa orar, buscar direcionamento da parte do Senhor. E ele direciona, ele tem direcionamento para sua vida. Deus, ele tem ajuda. Muitas das vezes a gente pensa assim, mas se eu for na pessoa X, a pessoa um dia me negou ajuda. Mas quem disse que ela vai negar de novo se você orar? Deus vai lá e vai tocar no coração da pessoa. De repente você só tem uma pessoa para pedir ajuda e você já sabe que essa pessoa, ela não é das melhores, sabe? De repente ela é, mãozinha travada. Mas Deus faz tocar, Deus vai e toca no coração de quem Ele quiser para fazer abrir a mão e te ajudar e te abençoar. E Deus, e você não precisa temer o amanhã, temer as dificuldades da vida, temer o que poderão te fazer. A gente precisa sim tomar cuidados, se resguardar, se proteger. Sim, a gente tem que ter sabedoria, mas existem momentos em que você vai ter que sair para fora. Como Davi, que teve que enfrentar seus inimigos, e mesmo assim, quando ele foi pego, ele disse: não temerei o que me possa fazer o simples mortal. Portanto, meu querido, minha querida, não tenha medo de prosseguir, não tenha medo de enfrentar desafios, coloque o Senhor na frente, fala: Senhor, vai comigo, porque se o Senhor for comigo, aí sim eu terei vitória. Faça a sua oração, acredite que você vai orar e o Senhor vai ouvir, e o Senhor vai estar com você. Mostre para Deus que você precisa dele. Mostre para Deus que você tem uma dependência dele, que só ele te ajudando é que você vai conseguir. Mostre isso para Deus, sabe por quê? Deus, ele não se agrada de soberba. E muitas das vezes nós, seres humanos, nós somos soberbos. A gente às vezes fica assim: ah, não, isso aqui eu dou conta. Eu faço sozinho sim. Eu não preciso de Deus. De repente você tem muitas condições, muitas possibilidades, muita sabedoria, mas é verdade que eu e você não somos seres humanos. Vai ter um momento em que a gente precisa ou vai precisar reconhecer que Deus é Deus e que só Ele pode. A gente precisa ser humilde, isso agrada ao Senhor. E reconheça que você, confiando em Deus, Ele vai te dar a proteção que você precisa, o socorro que você precisa, vai dar o sustento que você precisa, vai aliviar as suas dores. Portanto, não tema os desafios que estão batendo à sua porta. Confie no Senhor, porque Ele é aquele que pode te ajudar, que pode te sustentar, que pode te dar um direcionamento novo que você ainda não teve, que pode colocar o auxílio no seu caminho que você precisa. Eu não sei realmente que auxílio você precisa, mas Deus sabe e Ele quer conhecer através da sua boca, da sua oração. Portanto, ore. Você que ficou comigo até aqui, e esse vídeo foi bênção para sua vida, que você curta, que você compartilhe, edifique vida, se inscreve lá no canal e também esteja acompanhando com a gente a oração todos os dias a partir das 6 horas da manhã. Vai ser bênção na sua vida. Esse canal aqui é projeto de Deus, não é meu não, é projeto do Senhor. Então, nos ajude a colocar para frente esse projeto. Você pode nos ajudar. Deus abençoe sua vida, eu vou estar orando por você. Um grande abraço, fique na paz de Jesus.